Nas últimas semanas eu tava de bobeira na internet e me deparei com diversas publicações sobre a nova turnê da Anitta. E parece que nesse show tem um momento com algumas atividades onde é proposto o não consumo de bebidas alcoólicas. E o que mais estava me chamando a atenção era o fato das pessoas estarem reclamando de não poderem consumir bebida alcoólica durante um pequeno período ali no show dela. Não é exatamente no show, mas é tipo só naquele horário onde está tendo aquelas atividades em específico. Então veja bem, a gente tem um grande show de um grande nome da música nacional, mas a galera tá reclamando sobre a falta de consumação de álcool, sei lá, por 1 ou 2 horas. Eu não sei muito bem, porque, bom, eu não fui e também não pretendo ir, mas será que isso já era o suficiente para estragar a experiência? Então isso me acendeu uma questão que eu já tinha há um tempo, sobre o porquê que algumas pessoas têm tanta dificuldade em curtir momentos de lazer sem que bebidas alcoólicas estejam envolvidas. E quando a gente afunila isso para a comunidade LGBTQIA+, o álcool parece ser a linguagem padrão dentro da nossa comunidade. Recentemente eu assisti um ensaio maravilhoso de uma criadora chamada Mike Jimenez, onde ela vai literalmente destrinchando tudo isso ponto a ponto. E é muito legal que ela faz logo um desafio do tipo: pense em 4 bares gays que você já ouviu falar ou que você conhece. Agora pense em 4 cafeterias, 4 pizzarias gays. Um lugar comum qualquer para você ir numa terça-feira à tarde, se reunir com a tua galera. Seja para comer alguma coisa, ler um livro, tomar um café, só papear, mas sem bebidas alcoólicas envolvidas no meio. Essa ponta não fecha, né? Mas a gente tem aí um século onde o bar, muitas das vezes, foi a única opção que pessoas gays ou da comunidade LGBTQIA+, tinham para se encontrar. E hoje eu quero analisar para vocês como a gente foi empurrado pra noite. Como a máfia, sim, a máfia, influenciou esse processo histórico e como isso afeta a vida de milhares de homens gays ainda nos dias de hoje. Bom, para a gente começar a entender um pouco melhor sobre isso, a gente vai precisar olhar para a sociologia, porque existe um conceito publicado por um sociólogo lá em 1898 que fala sobre os terceiros lugares. Inclusive, empresas como o Starbucks se apropriaram desse conceito e cresceram, souberam trabalhar dentro disso. E olha como é engraçado, a primeira vez que eu tive contato com esse conceito foi quando eu estudava marketing. Eu fiz um estudo de caso sobre Starbucks e eles se posicionam como esse terceiro lugar. Não é sua casa, não é seu trabalho. É só um lugar para você se encontrar com as pessoas, talvez fazer um trabalho rapidinho ali, enfim. Cara, é tipo Friends, aquela cafeteria que eles têm. Eles não estão no apartamento, eles não estão trabalhando, eles estão reunidos ali para tomar um cafezinho e bater um papo. Exemplo perfeito. Isso é o terceiro lugar. É ali que a vida social acontece. Então os gays não escolheram bar simplesmente porque eles amam bebidas alcoólicas. Não. É porque por um momento o bar era tudo que a gente tinha. Indo para a história dos Estados Unidos, teve a Lei Seca. Então lá em Nova York, a licença para distribuição de bebidas alcoólicas era suspendida se eles fossem flagrados dando, bebidas alcoólicas para homossexuais. Traduzindo no português mais claro, se você é um bar e vendia bebida alcoólica para um gay, você ia perder a sua licença. Você não poderia mais comercializar para ninguém, ou seja, você ia ter que fechar o seu negócio. E se você é um comerciante, obviamente você não iria querer correr esse risco. Mas quem iria aceitar servir bebidas para essa galera? Porque sim, a comunidade gay estava sendo apagada, empurrada para debaixo dos tapetes, mas ela existia e ela consumia, ou seja, tinha dinheiro envolvido. Hoje a gente até chama isso de pink money. Bom, e a resposta é um pouquinho óbvia e um pouquinho trágica. Não era a galera que estava trabalhando dentro da legalidade. Afinal de contas, elas tinham uma licença para ser preservada. Ou seja, a comunidade gay ficou à mercê da máfia. E como você pode imaginar, não era um lugar maravilhoso com uma vista super panorâmica da cidade. Ficavam em lugares escondidos e totalmente insalubres. É literalmente um bar clandestino, na mão do poder paralelo. E isso é o capitalismo sendo capitalismo. A máfia lucrava com o dinheiro dos homens gays e também tinha que passar uma parte ali para a polícia. Afinal de contas, eles precisavam fazer vista grossa. Então, pai, pensa, isso era um lugar bacana de se estar? Um lugar seguro? Não, mas era literalmente a única opção que essas pessoas tinham naquela época. Os bares clandestinos entraram na vida dos gays não por opção, mas porque era o único lugar que os aceitavam. E aí a gente entra numa camada ainda mais densa nessa história. Eu tenho a minha vivência enquanto acadêmico de psicologia,
mas eu também trabalho na gestão de um CAPS-AD. E dentro desse contexto, eu consigo entender como a dependência química funciona. O álcool, na maioria das vezes, não é o problema central. Ele é um mecanismo de enfrentamento. É a válvula de escape. Afinal de contas, a sociedade diz que é legal a gente beber. E influencia a gente a isso. E entre os adultos, gays e bissexuais têm até 3 vezes mais chances de desenvolver transtornos por uso de substâncias. E por que isso acontece? Em 2003, o pesquisador Ian Meyer formulou o chamado estresse de minoria. Ele explica que uma pessoa de uma minoria vive basicamente em estresse crônico, porque ela passa por questões externas como o preconceito, riscos de violência, medo de perder o emprego, somados a estresses internos, a homofobia internalizada, hipervigilância e aquela expectativa de constante rejeição. E o que acontece quando você vive em um estado de estresse crônico e o seu terceiro lugar sempre envolve bebida alcoólica? Então entenda que não é a sua sexualidade que te empurra pro alcoolismo. É o desgaste de viver em um mundo hostil, é uma sociedade homofóbica. Tanto que existem pesquisas que mostram que jovens LGBTs que vivem em estados ou países que protegem os seus direitos acabam consumindo um nível consideravelmente menor de álcool. Quando o mundo para de tentar te bater o tempo todo, a necessidade de se anestesiar também diminui. Pra gente se aprofundar um pouquinho dentro da psicologia comportamental, a gente precisa entender como o nosso cérebro cria conexões, porque isso pode se tornar uma armadilha. Inclusive, um indivíduo que passa a vida inteira se reprimindo. Ele tem que monitorar o jeito que ele fala, a forma que ele gesticula, até mesmo a gravidade da voz. Seus gostos, roupas, tudo. Mas quando ele finalmente chega naquele bar, sexta-feira à noite, ele pode ser quem ele é. Aquele é o terceiro lugar onde ele pode ser só ele mesmo. É ali onde ele tá fazendo a maioria dos seus vínculos sociais. É ali onde ele vai aprender a se socializar enquanto homem gay. O grande perigo é que nesse ambiente sempre permeia o consumo de álcool. E o que faz sentido porque o álcool acaba tirando essa trava, acaba deixando ele mais solto. Mas também acaba ocorrendo um condicionamento clássico, bem complicado aí. O cérebro pode acabar associando questões de socialização e pertencimento com esse consumo exacerbado de bebidas alcoólicas. E com a repetição, esse processo se automatiza. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Então é capaz de chegar a um ponto onde esse indivíduo não sabe mais se ele tá bebendo só para se divertir ou que acredita que ele só consegue ser ele mesmo, aturar a própria vida, viver na sua própria pele se ele estiver sob o efeito de álcool. A identidade pode se fundir com a substância. E é por isso que eu achei tanto preocupante as pessoas reclamarem de ficar 1 hora sem consumir bebida alcoólica em um evento. Porque eu acho que isso não é só uma reclamação. Tudo bem que eu não posso sair tirando conclusões precipitadas sobre vidas de pessoas que eu não conheço, mas é um pouco complicado tendo em vista todo o nosso histórico enquanto comunidade LGBT. Porque sim, gente, o álcool é uma substância, diversas pessoas enfrentam problemas sérios de alcoolismo e isso precisa ser tratado com muita responsabilidade e cuidado. Ficar chateado com a falta de bebida no show da Anitta pode parecer uma coisa fútil, e de certa forma até é, mas isso esconde um condicionamento de séculos. E pra quem reclama, talvez o condicionamento de uma vida. Nós fomos ensinados que a nossa existência é tolerada durante a madrugada e de preferência com um copo na mão. E nós precisamos, com urgência, reivindicar espaço. A nossa saúde mental e a nossa sobriedade depende dessa construção de um terceiro lugar acessível e que não tenha uma bebida alcoólica ali como pedágio. E você pode até estar pensando, nossa, esse garoto deve encher a cara. Não, gente, eu quase nem bebo bebida alcoólica. Mas eu tenho plena consciência que eu sou a exceção da regra. E toda vez que eu falo no plural, é porque é isso. Porque eu estou me referindo a uma comunidade. Outras pessoas passam por esse tipo de problema. E isso tem um impacto cultural e social. Bom, sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, isso me ajuda muito. Bom, tô criador de conteúdo aqui pro YouTube. Se você caiu de paraquedas aqui, olá, eu sou o Davi, eu sou estudante de psicologia e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui sempre tem vídeo novo todas as sextas-feiras, então considere se inscrever para não perder nenhum deles. Tá legal? Bom, por hoje é isso e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau!